Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café. Doutora Grace, primeiro eu quero lhe agradecer pela disponibilidade em conversar com a gente, né, em tratar de um tema, diga-se de passagem, muito em voga, né, muito atuante. Eu fiquei muito feliz com o seu aceito em conversar um pouco com o nosso telespectador, viu? Portanto, muito obrigado, é uma honra. Eu que agradeço, Francisco Leite, assim, quero iniciar já parabenizando, né, pela sua amplitude, né, de olhar para o seu programa, e que é um programa muito querido, né, sobretudo pelos Obrigado. caririenses, e, além do mais, você também é uma pessoa muito aprazível, né, então isso aí tudo colabora. Que bom. Mas, assim, a gente vem de uma experiência assim, com a odontopediatria inclusiva, a gente fala de odontopediatria inclusiva, mas a especialidade é odontologia para pessoas especiais ou pacientes especiais. A gente denomina a odontopediatria inclusiva pelo fato de focar mais na criança, né? Então, a odontopediatria ela é uma especialidade que ela vai desde da gestante, ou seja, os primeiros 1.000 dias do bebê, que inicia na gestação e vai até os 2 anos, 3 anos de idade, até a adolescência. Eu sempre digo que até o final da adolescência. Então, a odontopediatria ela prima por toda essa faixa etária, esse ciclo da vida, porque são muitos, né? Quando a gente pega a infância, ou seja, a fase neonatal, todo o período da infância, a pré-adolescência, que hoje é bem marcada e que se tem valorizado tanto, até a adolescência, então você tem uma faixa aí de muitas mudanças. Então, quando a gente fala da inclusão, a gente também chama, ou seja, aquela criança atípica, que ela entra nesse contexto, porque muitas vezes é desde o momento do nascimento. Ou seja, aquela criança que é prematura, que é uma criança que tem todas as especialidades e as especificidades de ter nascido prematuro. A gente tem a honra, né, de acompanhar, e assim, a gente agradece às mães pela confiança, no Hospital Geral de Fortaleza. Os bebês prematuros, então, eles saem da UTI, porque o prematuro, na maioria das vezes, ele é um bebê que ele nasce e vai para a UTI. Então, só. Sim, Pois pode. não, doutora. Eu queria só lhe interromper e perguntar, então, a criança precisa desses cuidados odontológicos desde o nascedor, ali no nascimento, doutora? Totalmente. A gente desenvolve, ou seja, a atuação do odontopediatra inicia antes, e aí é um alerta também para as mães, tanto de crianças típicas como crianças atípicas. Ou seja, o cuidado antes mesmo dos dentes nascerem na cavidade bucal. Nesse caso, doutora, a criança pode ter problemas bucais em não havendo esse cuidado prematuro, eu diria assim? Então, por exemplo, às vezes a criança ela nasce com uma determinada deformidade no céu da boca, por exemplo, um estreitamento no céu da boca que impede com que ela realize a sucção no aleitamento materno de uma forma bastante efetiva. E às vezes fica assim,
todo mundo atrás, o que é que está acontecendo que esse bebê não está mamando direito e tudo? Pode ser a má conformação, ou seja, a conformação disforme do céu da boca, entendeu? Aí você tem também hoje, que é muito divulgada, a língua do bebê, que tem que ser avaliado logo quando o bebê nasce. Então, a fonoaudióloga vai lá ainda na maternidade, avalia. A gente normalmente faz um outro tipo de avaliação que complementa o trabalho da fonoaudióloga, entendeu? Então, assim, são situações, além do mais, Francisco Leite, existe uma situação que é muito nova na ciência, mas que assim, tem sido realizado um trabalho, sobretudo aqui a nível de Brasil, que é a relação a gente chama de rodetes gengivais, que é a gengiva, o encaixe da gengiva de cima com a gengiva de baixo. Entendeu? Então, esse encaixe, que é o encaixe da boca, o encaixe do arco superior com o arco inferior, a gente tem se preocupado já em tenra idade. Então, assim, já é um trabalho. E aí, quando a criança nasce com alguma condição especial, isso é mais expressivo ainda. Ou seja, a necessidade de um olhar ainda nesse momento, no pós-nascimento e no decorrer da vida, é fundamental. Legal. Então, Doutora, só te interrompendo, mas é rapidinho, que me chamou muito a atenção essa questão, porque hoje uma criança atípica, em alguns momentos, eu presumo, não sei, se no nascimento já se detecta algum problema atípico, ou se outros, não sei, pós algum tempo de vida, algum ano, 2, 3, não sei, a senhora me corrija. não, claro. Mas esse fato, ou seja, esses cuidados, por exemplo, na odontopediatria, devem ser tipo, não tem o pré-natal? Tem os cuidados antes de nascer? Também é necessário, é importante a participação da mãe nessa relação com a odontopediatra antes do nascimento? Importantíssimo, importantíssimo. Por exemplo, aquele conceito da mulher, né, gestante, ficar distante do dentista, né, que cuidado, porque senão pode gerar algum problema. Isso a ciência já, assim, vamos assim dizer, já derrubou, né? Ou seja, ela já mudou esse olhar. Pelo contrário, hoje a gente sabe que quando a mulher gestante ela tem um problema gengival, por exemplo, inflamação grave na gengiva, isso pode colaborar para um parto prematuro. Por quê? Porque a gente sabe que todo o conteúdo inflamatório da gengiva, ele cai na corrente sanguínea, ele altera o corpo, entendeu? Aquilo que pertence à boca pertence ao corpo. A gente sempre tem que lembrar aí, os telespectadores, assim, ter esse olhar, né? É importante isso. E a sua pergunta foi: tem que visitar o odontopediatra? É o ideal. Se não visita o odontopediatra, se não tem uma pessoa de sua confiança, visite o seu dentista. Ou seja, mantenha regularmente. Se a pessoa faz parte ela é atendida pelo setor público, que ela vá, que ela agende sua consulta, seja onde for, no setor privado ou no setor público, ela deve sim fazer a visita dela e manter a gente chama de pré-natal odontológico, ou seja, as rotinas de higiene, as rotinas de cuidado, de profilaxia, de tudo odontológico, para que você evite danos a qualquer que seja a situação. E se a mulher, ela programa o filho, se o filho é programado, o ideal é que faça parte dos exames que muitas vezes a mulher é submetida. Eu vou engravidar, eu quero ver se está tudo bem essa minha saúde. Que faça parte do dentista nessa programação, entendeu? Dentro desses exames, porque muitas vezes a saúde bucal ela é esquecida, né? A pessoa se preocupa muito com a saúde do pescoço para baixo. E aqui a saúde bucal ela fica. E aí, às vezes, você tem um foco inflamatório, você tem um foco infeccioso, você tem uma cárie dentária profunda, precisa tratar, porque, Francisco Leite, é tão interessante como, imagina, a gente trabalha dentro de odontologia hospitalar também.
E, às vezes, uma pessoa pode ser capaz de permanecer na UTI, todo mundo atrás do que é, o que é que está acontecendo com esse paciente, que isso aí, as taxas estão totalmente desequilibradas, e pode ser um único dente que esteja causando o estado, alterando toda a imunidade do paciente. Olha só como importante é esse olhar da odontóloga, né, doutora? É, sim, muito. E Então, assim, muitas vezes nem valorizamos, né? Olha só. Então, exato. esse momento é um momento de chamar a atenção, despertar nas pessoas que esse fato é importante e deve ser debatido com frequência, né, doutora? Para que as pessoas acordem para um futuro prejuízo para aquela criança, né? Aquele ser vivo que está Exatamente. chegando ao mundo, né? Isso mesmo. Então, hoje, assim, a importância de você abrir um espaço desse para que a gente, para oportunizar nessa fala, é a primeira coisa, independente da criança ter alguma condição especial ou não. Você me fez uma pergunta que eu ainda não respondi, que é, por exemplo, a criança, se ela nasce com alguma deformidade em região de crânio, na face, isso vai repercutir dentro da boca. Então, aquilo que você me perguntou, a criança nasce e você já dá para você tomar as providências? Dá. Mas nem toda criança ela nasce com alguma deformação. Por exemplo, o transtorno do espectro do autismo é um deles, que a criança nasce e não existe uma face específica, é diferente do síndrome de Down, que ele nasce e já tem as características faciais que já nos dão um pré-diagnóstico, né? A gente já consegue, e assim como várias outras síndromes também. Mas quando são síndromes que envolvem o neurodesenvolvimento, quando é especificamente só isso, só não, mas isso, não tem uma característica crânio-facial, né? Que é crânio, deformação do crânio e da face propriamente dita. Mas, assim, uma das coisas mais importantes que qualquer pai, qualquer mãe deve fazer é, se você tendo ou não acesso a um serviço odontológico, no momento em que nascer o primeiro dente já tem que ser higienizado. A higiene da boca, ela inicia com o nascimento do dente. Ah, mas o dente é tão pequenininho, e é isso, não vai ter nada, não. Vai. Não se engane, vai ter sim. É O porque dente. ele fere para abrir, né? Talvez, para sair, não é, doutora? Ele abre um espaço de acesso de seres estranhos, né, ao organismo, né? Por aquele Exatamente. espaço, né? Exatamente. Existem as bactérias que são boas, as bactérias amigas, e as bactérias também inimigas. O corpo da gente vive todo o tempo nesse equilíbrio. Porém, quando o dente nasce, a gente fala de irromper na cavidade oral, o número de bactérias já começa a mudar. E a briga entre as boas bactérias e as ruins já começa também, porque abriu-se um novo ser ali dentro daquele ambiente. E isso vai no decorrer da vida. Por exemplo, aos 6 anos de idade, nasce o primeiro molar permanente, que é um dente aqui atrás, que ele nasce por trás de todos os dentes de leite. E inclusive, nós estamos com um projeto pela Associação Brasileira de Odontopediatria, desculpa, de odontopediatria, que inclusive a gente também está levando para o Cariri, que o Ceará, o Fortaleza e uma boa parte da região foi contemplada com o projeto. Que bom. E é um projeto que prima por proteger esse primeiro molar. É rumo ao molar dos 100 anos, porque a gente quer que esse dente ele perdure por toda a vida do indivíduo humano. Legal. E É, observando a prevenção, a senhora tocou num tema de extrema relevância. A gente se preocupa com as prevenções, em especial as mulheres, né? Homem só vai quando a mulher leva, né? Mas, assim, o processo de prevenção na saúde, isso tem causado resultados positivos, né? Para evitar danos maiores à saúde. Então, olha só, se nós buscarmos esse processo preventivo
na saúde bucal da criança desde o nascedouro ali, é um momento de extrema importância para que isso aconteça, como a senhora disse, o projeto dos 100, né? Então, Exatamente. precisamos começar na plantação. Olha só a plantação, olha só, começando a brotar, né? É isso aí. Legal, É. doutora. E, Depender da e, gente aqui, do café com leite, nós vamos ter um processo de continuidade dessa tecla, no sentido de chamar a atenção para que a gente possa dar a nossa contribuição através da comunicação, viu? É muito, muito importante. Isso aí é um papel, assim, papel da educação em saúde, a gente sempre diz o seguinte, a escola não são só os serviços de saúde, mas quando a sociedade ela se envolve, e aí você faz o seu papel, que no momento em que está esclarecendo para a população essa condição, ou seja, a educação ela é curadora. Sempre digo isso, porque a educação é que cura. Você pode ter tudo à sua volta, mas se você não for orientado para usar tudo que está à sua volta, de nada vale, Nada vale, né? perfeitamente. Então, às vezes você tem poucas coisas e você usa bem aquilo que você tem e dá tudo certo. Porque eu vejo muito com as pessoas que a gente atende. Existem pessoas que têm um alto poder aquisitivo e aquelas pessoas que estão na linha da miséria. E se você observar que a educação ela é uma só para todos. Ou seja, e às vezes o acesso a algo especial é que modifica, mas se você observar no mercado, tem escovas de dente de vários preços. Você observar, tem cremes dentais de vários preços. E se você usa, mesmo que seja aquela escova, ou seja, aquela escova que está adequada ao seu bolso, mas você realiza a higiene oral, você já está fazendo um grande feito, entendeu? Para a saúde, né? E, e, Aí, é, e é assim que nós vamos fazer durante todo o programa, acordar você que nos acompanha, para que você aprenda cada detalhe, cuide bem do seu filho, consequentemente, subtende que você está cuidando da sua vida, da sua prole, né? Que maravilha! A doutora Grace Sampaio abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre odontopediatria inclusiva. Doutora, eu preciso tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, doutora? vamos tomar um café. Vamos. Doutora, eu tenho um cafezinho aqui, olha, eu gostaria demais que a senhora estivesse por aqui para a gente tomar um cafezinho, para que eu pudesse lhe oferecer o nosso cafezinho, né? Mas, quem Deve sabe, ser muito gostoso. oportunamente, né? Eu vou fazer aqui o intervalo comercial, a gente volta em instantes. Volta em instantes. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom compartilhar informações e a nossa função é essa, de manter bem informado. E hoje a nossa convidada é a professora e odontóloga doutora Grace Sampaio, que abrilhanta aqui o nosso programa, falando sobre odontopediatria inclusiva. Professora doutora Grace. Doutora, tudo que nós falamos no bloco anterior, ou melhor, que a senhora falou no bloco anterior, nós nos reportamos aí a crianças de um modo geral, né? Não necessariamente aquelas Sim, inclusivas. Em se tratando das crianças com necessidades especiais, nós precisamos assim de cuidados mais específicos. precisa. Sim, precisa. Por exemplo, existe uma situação que é muito comum e que as mães comentam muito sobre isso. Doutora Grace, como que eu faço para escovar os dentes do meu filho? Vamos começar pela situação bem básica. Nós estamos falando da prevenção, vamos só ainda fechar. Mas o que é que tem na criança atípica que, na maioria, isso não são em todas. Tudo que a gente fala aqui não é 100%, né? As diversidades humanas, elas são independentes de típica e atípica. Mas na atípica é com mais frequência. O acesso à cavidade bucal, à boca. Por exemplo, a criança, quando ela passa muito tempo hospitalizada, ela passa muito tempo na UTI, quando nasce, a gente acha que o bebê
Não, o bebê tudo vai passar, vai esquecer. Não, fica no subconsciente, muito fica no subconsciente. Então, existe uma coisa no corpo humano, um fator que é sensorial. O sensorial é relativo ao toque, o pegar. Então, por exemplo, eu sou dentista. Quando eu vou abordar a criança, eu vou pegar na face dela. Eu pego no corpo dela, pego no braço, às vezes pego no ombro, porque antes mesmo de eu examinar dentro da boca, eu preciso fazer esse toque antes, para que ela veja meu toque, ela sinta meu toque e eu consiga acessar a cavidade bucal dela. Porque a sensorialidade da boca, ou seja, quando a gente coloca um objeto, a criança às vezes fala assim, ó, ela quer vomitar, ela tem agonia, e é exatamente isso. Ah, tem gente que tem agonia se tocar em uma coisa, tem gente que tem agonia se tocar em outra, outro tipo de... Então, a criança atípica, ela tem isso, dessa dificuldade de você pegar o objeto, a escova de dente e escovar. Outra coisa que ela tem também, a pasta de dente, faz espuma. Muitas vezes ela não gosta. O que é que os pais devem fazer? Pega o objeto e familiariza a criança com aquele objeto. Você pega a escova, passa delicadamente no corpo, na mão, a palma da mão, Francisco, até a criança completar 1 ano, ou mesmo depois, é um local que a gente conhece muito os objetos, as coisas tocando. A gente tem mania, por exemplo, você vai numa loja, você vê uma coisa, por que é que as lojas têm tanto assim? Não toque. Porque a gente tem esse hábito, é instintivo do ser humano pegar e ir logo tocar. Então, para você habituar a criança com o uso da escova, você tem que familiarizar aquele objeto. Não é você comprar na loja e já ir logo, chegou em casa. Não, calma. A criança, você precisa adaptar. Então, coloca ela para pegar. O que não pode, o que não deve, deixar a criança correndo em casa com a escova na mão. Isso é proibido. A escova de dente, ela pode ferir a boca se a criança cai com aquilo, né? Então, pode tirar a pele do céu da boca e ter que suturar por causa de uma escova. Então, escova de dente, ela está aqui, ela brinca, mas é sentada, ela brinca junto do adulto, é assim. Então, essa adaptação da escova de dente antes de entrar na boca é fundamental. Creme dental, tem que colocar uma pequena quantidade de creme dental. A propaganda, ela aparece colocando em toda a extensão da escova. Não, é um grão de arroz, é um grãozinho de ervilha, que é uma ervilha, é compatível com um grão um pouco menor de um feijão. Então, se for feijão de corda, a ervilha é mais ou menos o tamanho de feijão de corda. Então, a quantidade de creme dental ela é pouca, não precisa deixar a criança com a boca cheia de espuma, né? Que a gente tem muito costume. Nós, latinos, a gente gosta muito de shampoo que faça muita espuma. O creme dental tem que fazer uma espuma, muita espuma. Não precisa, não é a limpeza, não está associada a isso, entendeu? Então, o creme dental infantil, que deve ser com flúor, a dosagem é pequena. Se você faz 2 escovações por dia, é o suficiente. Numa criança, 6, 7 anos, tá tudo bem. Se você consegue, se você é uma mãe que trabalha fora de casa, não tem tempo para poder escovar após todas as refeições, garanta uma escovação 2 vezes ao dia e, principalmente, uma noturna antes da criança dormir. Aí, por exemplo, a criança especial, ela usa muito suplemento alimentar. E esse suplemento alimentar, ele vai na mamadeira. E a mamadeira, muitas vezes, é dada com a criança já deitada para dormir. Ela toma a mamadeira e dorme. E aí, isso daí predispõe a criança à cárie, porque ela passa a noite toda com o açúcar que existe naturalmente no leite, desculpa, naturalmente no leite. A lactose, se você não adicionar açúcar ao leite, a lactose do leite, ela por si só já causa cárie. E aí, quando você adiciona os suplementos, que em geral tem um açuquinha para poder ficar gostoso, né, ali para a criança,
Aí a criança acaba dormindo a noite toda com aquele açúcar. O açúcar na boca, ele fermenta. E o resultado dessa fermentação é toda uma alteração química que vai culminar na cárie dentária. Ou seja, olha só, a senhora falando aqui, e eu dando uma volta aqui no meu pensamento, pequenos detalhes que nos chamam a atenção, que muitas vezes nós não fazemos, não cumprimos. Sabe? A criança adormeceu ali, muitas vezes até mamando, né? Muitas vezes até com a mamadeirinha ali e tal, e ela adormece, apaga. Mas, de repente, esse cuidado dá um trabalhinho mais, dá, mas a gente não quer ter trabalho, mas provoca, ajuda, é respeitando, acima de tudo, o seu filho, né, doutora? É respeitando uma parte de si. Então, acorda, mexe, vai, faz com que provoca essa higienização aí. Dá um pouquinho de trabalho, a gente é preguiçoso, né, doutora? Aí não quer fazer, né? Quer Então, fazer. então que chame a atenção de cada um, cada mamãe, cada papai nesse momento, né, doutora? Exato, mas também, Francisco, a gente pode, aí para as mães, vocês podem fazer a gente sem acordar o filho de vocês. Dá para Você fazer, pode, né? dá para fazer. Você coloca uma quantidade de creme dental quase que nada, pega um grão de arroz e divide em 3 partes. Pronto, pega só um pouquinho. Uma escovinha muito pequena, pode puxar um pouquinho a boca da criança e você entra pela lateral. Se você já faz isso para um lado e para o outro, pronto. Isso aí você já está livrando da criança de muita coisa. Não é o ideal, mas você consegue, de todo modo, reduzir a possibilidade do risco, né? Vamos assim dizer, é o risco. Doutora, Outra coisa, pois não, diga outra coisa. outra coisa é o seguinte: depois que você. Tudo bem, a higiene, vamos para aqui para a alimentação. A gente sabe que a criança especial é muito comum todo mundo agradar mais. Ah, é porque, oh, puxa vida, aí agrada mais. E normalmente agrada com o quê? Com doce. Então, Um esse docinho, um processo, docinho. o docinho, o É. bombom, o chocolate, o bichinho gosta tanto de chocolate e tudo. E aí a gente expõe a criança, hoje a gente não tem mais dúvida que o açúcar é o principal fator de risco para a cárie. Aí você junta o comportamento da criança atípico, que muitas vezes é uma criança, faz muito exame, então ela não gosta muito da área de saúde. Ela chega em você, leva muito tempo para se acostumar, entendeu? Ou seja, no dentista. Aí o dentista já mexe na boca que ele não gosta muito, que ele não gosta muito. Então, você está entendendo? Então, os pais, eles devem pensar o seguinte: o que é que eu posso fazer para amenizar as situações de risco de meu filho? E aí, pronto. Se você tem um baixo consumo de açúcar ou zero açúcar, seu filho praticamente não vai ter cárie. Você pode até reduzir a quantidade de escovação, porque o maior risco que a criança se expõe é realmente com a cárie. Agora, a gengiva, que também precisa ser escovada, aí essa daí você tem que passar a escova. Então, quando a gente escova o dente, a gente não escova só o dente, diz assim, escova o dente. Não, escova a gengiva também. Também, A né? gengiva também precisa de cuidado, precisa ser higienizado para você não criar um outro problema, que é a gengivite, que incomoda, que tudo. Então, tem que escovar dente e gengiva. Mas o açúcar em relação à cárie a gente já sabe, as pesquisas já mostram, os trabalhos mais recentes dizem, não tenhamos dúvidas sobre isso. Olha só. Né? Doutora, necessariamente os pais que têm problemas de saúde bucal podem levar a criança? Ou seja, se sim, isso deve triplicar os cuidados para com a criança logo nos primeiros dias de vida? Deve. Existe assim, antes se achava que a cárie era transmissível, né? Assim, da boca da mãe para a boca do filho. Hoje em dia, a gente sabe que não é. Né? É. As pesquisas mostram isso. Mas o que é que pode vir na genética? Alterações e que acontece muito com crianças atípicas. A gente chama de defeitos no esmalte.
O esmalte dentário é a camada mais externa do dente. Essa camada protetora, essa camada que todo mundo vê quando a pessoa sorri, né? Que é o brilho, é onde tem o brilho. Esse tecido, o esmalte dentário, é o tecido mais duro do corpo, ele é mais duro do que o osso. Então, esse tecido sendo rompido, outras coisas já devem ter rompido. Mas, assim, pode acontecer defeitos do esmalte, pode acontecer defeito. Então, isso daí pode passar na genética. E o seu filho fica mais suscetível a ter cárie. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega e diz assim, Grace, eu sou super rigorosa com minha escovação, e meu marido nem escova direito e não tem uma cárie. Nunca teve a vida toda e sempre foi relapso. E eu super cuidadosa, eu tenho um monte de problema. Normalmente eu digo o seguinte, olha, tem duas razões. Ou é a alimentação, ou então é a hereditariedade. Tem que ver o que é que tem. Você pode ter defeitos no esmalte, que te suscetibiliza a ter os problemas. Por exemplo, essa história, meu dente é fraco. Não, o dente não é fraco, não. Deve ter algum problema para ele está se suscetibilizando. Entendeu? Ele está sendo considerado fraco. A mesma coisa se diz, cada gravidez é um dente. É por falta do cuidado. A atenção só no. Ah, o menino que é especial, ele tem mais problema de dente. Depende. Depende. Às vezes se soma os problemas daquela condição específica, daquela síndrome, aos problemas da família. Olha aí Entendeu? Então, o contexto até onde vai, né? exatamente. Doutora, água, café, aqui eu tenho tudo para oferecer à senhora quando a senhora vier aqui na região do Cariri. Eu quero ter a honra de gravar um programa com a senhora aqui nos nossos estúdios para eu lhe oferecer o cafezinho, tá bom? Tá bom. E você que nos acompanha, se decide um cafezinho, que o nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, odontopediatria. Inclusive, é o tema de hoje. A minha convidada é a professora e também odontóloga, doutora Grace Sampaio, que abrilhanta o nosso programa de hoje com muita competência, com muita maestria sobre o assunto. E eu a quem agradeço de forma muito especial e peço permissão para falar com você que nos acompanha nesse momento e dizer, olha, gente, no dia 28 de setembro, calma, não é eleição, não. Você não vai votar, não tem nada a ver com isso. É é um dia muito especial para mim e para você que acompanha o programa Café com Leite. Eu queria te convidar, você que mora na região do Cariri, você que mora fora, se não puder vir, não tem problema por aí afora, faz a sua doação aí. Eu queria que você viesse no dia 28 de setembro, lá na Rua Delmiro Gouveia, 163, onde nós estaremos, toda a equipe do programa, toda a equipe da Leite Contabilidade, toda a equipe do EMOS. Estaremos de braços abertos, esperando você das 7 às 13 horas. E vou repetir, não é para você votar, gente, é para você fazer a doação de sangue. A doação de sangue, a campanha que nós realizamos anualmente, eu preciso da sua ajuda, tá? E quero dizer de forma muito especial, eu não quero usar o seu sangue, espero que você também não queira usar esse sangue que você vai doar, tá bom? Mas pense apenas em fazer uma boa ação, um gesto maravilhoso. Tem mais, olha, eu aceito de você, do seu namorado, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu vizinho, daquele cidadão que mora na rua de trás, que você conhece. Convide. Dia 28, vamos lá no Leite, lá tem a campanha de doação de sangue. Uma manhã maravilhosa, é só festa, eu prometo a você. Agora, na sexta-feira, falando em festa, não vai sair, viu? Cuidado, tem as regras lá, o Hemócio vai te impedir. Gente, é um gesto de amor. Eu espero por você, tá? É a nossa campanha de doação de sangue. Sabe o que é mais? Uma novidade da produção está me acionando ali. São 120 bolsas o nosso projeto, tá? O nosso objetivo.
Se você não vier, vai ser 119. Posso contar com você? Anote aí, viu? Professora Grace, essa campanha nós realizamos anualmente, sabe? Eu fico muito feliz, porque, olha, eu até me emociono, eu tenho que ficar todo arrepiadinho aqui, Importantíssimo. sabe? Eu fico super feliz. Na campanha passada, nós conseguimos arrecadar 91 bolsas. Isso me deixou tão feliz, sabe? E, graças a Deus, não quero usar nenhuma. Com certeza. Mas salva vidas, né? Salva vidas, com É. certeza, sabe? O Hemócio se muda para cá, eles montam toda a estrutura, chegam cedo, é uma coisa maravilhosa, sabe? E as pessoas vêm com Ah, tanto bom gosto, vêm com tanto coração tão aberto, tão feliz, e assim a gente nossa, fica impressionado. É muito bonito, sabe? é bom demais. É, Fazer o bem faz bem a gente também. com certeza, é. Doutora Grace, olha, uma das coisas também que me chama a atenção é que uma criança, seja atípica ou típica, ela não vai procurar um odontólogo. Por mais que esteja machucada a sua gengivinha, seu dentinho ali machucado e tal, ela não vai, até porque ela não tem iniciativa e não pode, não vai. Como deve ser a relação dos pais com o profissional de odontologia, em especial na pediatria? É, o ideal é, por exemplo, se você é do serviço público, se você usa o serviço público, o bebê com 1 ano de idade, chegou com 6 meses, já vá logo agendar a consulta. Se você está dentro de um hospital, por exemplo, tá, o seu filho ficou, você vai ser acompanhado dentro de um hospital e o hospital disponibiliza esse serviço, você imediatamente fale com seu pediatra. Olha, eu queria agendar para o meu filho também um dentista. Você se pronuncie. Se você começa a solicitar, se a sociedade começa a solicitar, aumenta o número de serviços. Entendeu? Então, por exemplo, e você com seu filho, na hora que você começou a sair de casa, já agende a consulta, porque é o tempo que a fila vai andar e o seu filho vai ser atendido ainda numa tenra idade, ou seja, ainda quando bebê. Tá? Então, isso daí é importantíssimo. Não aguarde acontecer alguma coisa. Você sabe que eu tenho um projeto dentro da Universidade de Fortaleza e que foi uma das coisas que a gente procurou. É exatamente orientar sobre isso. Levou anos para a população entender exatamente que não precisa a criança ter cárie, já chegar com dor, ela vai ter um atendimento de sofrimento para ela. Por que, que o atendimento de sofrimento? Ela tem que ser anestesiada, ela tem que ficar parada, com a cabeça parada, alguém tem que conter a cabeça dela. Então, é um atendimento que fica no limite da criança. Então, a gente tem que aprender que o dentista não é só para quando tem problema, é para prevenção também. Da mesma maneira que você vai para o médico para fazer exame, para poder verificar alguma coisa, se tem alguma coisa, é a mesma coisa o dentista. Então, o ideal é a gente estar com o médico enquanto a gente não tem nada. Quando você tem, já é um tratamento, já vai para o tratamento, você não é para prevenção. E muitas vezes causa um dano bem maior, né? Doutora, em crianças atípicas, o que é que os pais devem fazer ou observar, algo mais assim específico na criança no quesito saúde bucal? Sim, muitos. Por exemplo, a criança ela ficar com a boca aberta, o lábio desencostado um do outro. O lábio ficou desencostado, a criança já altera completamente a musculatura da face. Então, a criança, seja dormindo, seja acordado. Então, você estimular seu filho a ficar com o lábio vedado, um lábio encostando no outro, é fundamental. Organiza completamente a postura da língua dentro da boca. Na hora que a gente. Quem estiver aí nos ouvindo, por exemplo, faça isso. Abra um pouquinho a boca. O que é que vai acontecer? A língua desce do céu da boca. E a casa da língua é o céu da boca, na criança e no adulto, no idoso. Não interessa. Então, isso é um ponto número 1. O outro é o sono. A criança que tem um problema de sono é diferente, né? É um outro assunto. A gente tem uma noite aqui para conversar sobre isso. Mas se seu filho
ele não dorme a noite completa ou antes de dormir, se você puder evitar telas para ele. Ah, não, para entreter a criança, às vezes você deixa a criança ali ou com o seu celular ou diante da televisão. O que é que acontece? Existe uma glândula que essa glândula ela fica pineal, o nome da glândula, ela fica estimulada com a luminosidade. E aí a criança não relaxa. E o adulto também acontece isso, ele não relaxa para dormir e ter uma noite de sono restauradora. O sono ele tem que restaurar nosso corpo. Seja você criança, criança típica, atípica, adulto e idoso. Então, o objetivo é esse. Então, principalmente na criança, por exemplo, que ela tem algum problema do neurodesenvolvimento, que vai no outro dia para a escola, você tem que garantir o máximo possível o sono, uma boa noite de sono daquela criança. Por exemplo, se você mora num ambiente pequeno ou num ambiente grande e tem costume de brigar, você com seu marido, não, a hora, à noite, por favor, aquieta, a casa tem que estar quieta. As luzes têm que estar apagadas para que todo mundo descanse. Então, a gente tem orientado o seguinte: a uma determinada hora, a natureza ela nos ensina tudo, Francisco. Por exemplo, o que é que as galinhas fazem? Vai escurecendo, os passarinhos vão se aninhando, né? Os bichos vão se. Alguns são da noite, mas outros são do dia. Então, os que são do dia, o ser humano é do dia, então ele tem que já começar a se aninhar. A gente, no nosso estilo de vida, a gente não consegue. Escureceu, a gente ainda está trabalhando. Mas a criança a gente tem que colocar para dormir cedo, ela não tem que obrigatoriamente seguir o ritmo da casa. Adulto é adulto, criança é criança. E a criança, especial, principalmente, que ela tem o aprendizado, ela tem que descansar a cabeça para poder ela ter um aprendizado. Ela já tem a dificuldade de aprendizado na maioria das vezes. Então, as coisas que tiverem dos adultos dentro de casa tem que ser deixada de lado. Aquela hora não é a hora. A criança ela tem que ser tratada como criança. Então, a criança atípica, ela tem algumas questões que, por exemplo, ela normalmente alguma deformidade aqui da face que estreita o nariz aqui. Então, ela fica com muita tendência a ficar com essa boca aberta, dormir de boca aberta, roncar. Você não pode, tem que imediatamente marca o seu pediatra, então um otorrino, ou marca lá no serviço de saúde, o clínico geral, para que ele possa te orientar os cuidados que você possa tomar e examinar aquela criança. Não é normal a criança dormir de boca aberta, ficar gripada toda hora, tem uma coisa que está acontecendo. Errada, né? Ô, doutora, a odontopediatria leva a senhora falando aqui, eu imaginando, sabe, doutora? Só colocando uma parte. A odontopediatria não é uma formação, digamos assim, educacional, mas é uma formação de amor, né? De carinho, né? Com desejo, a vontade de fazer a coisa bem feita, né? E cuidar bem das pessoas. Sim. É a melhor formação, né? Melhor É a formação. melhor formação. Não, é uma formação. Pode dizer. Até quando? Por exemplo, a criança tem aquela fase de criança, pré e depois adolescente, adulto e tal, mas uma pessoa com atípica, ela é uma eterna criança, né? Mas os cuidados Às vezes, sim. obedecem também às regras, digamos assim, de adulto, aí procurar um profissional da odontologia na área adulta já? Existe, né? Existe, mas assim, a gente acaba que na condição da pessoa atípica, como você acompanhou e a pessoa já acostuma com você, principalmente com crianças que têm questões neurológicas, que depois que ela tem confiança em você, é muito difícil mudar. E a gente também tem isso, viu, Francisca? A gente também fica com receio, porque a gente quer que a criança mantenha a criança, o adolescente, o adulto, mantenha uma boa saúde bucal. E aí, qualquer coisa que às vezes a pessoa estranha, é como se você tivesse que voltar, entendeu? Há uma regressão que a gente chama. Então, é muito interessante. Agora, uma outra coisa também que eu quero, só assim para a gente fechar aqui, é a questão da mastigação.
Por exemplo, no momento em que a criança sai do peito e a gente está dentro do agosto dourado, que é de amamentação, a importância de amamentar o bebê, que seja típico, atípico, é importantíssimo. A amamentação é incontestável, os benefícios, incontestável. Mas a amamentação, ela prepara o ser humano para a mastigação. E a mastigação é algo aprendido. Por exemplo, a sucção é algo que é inato do corpo humano. Você nasce sabendo fazer a sucção, mas a mastigação não. E aí a importância dos pais respeitarem o tempo à mesa, as famílias almoçarem à mesa. A criança te vê você mastigar. Por quê? E mastigar e com tempo para mastigar, porque hoje ninguém quer mais sentar à mesa, os filhos cada um no seu canto. E esse momento, a mesa, ele é muito rico. Ele é rico para você conversar. Se você passa o dia fora, e eu estou entendendo, né? Está no trabalho, não consegue voltar para casa, tudo bem. Mas se você consegue, por favor, preserve alguns hábitos que são antigos, mas são extremamente saudáveis, acima de tudo, né? Então, a mesa, a criança aprende muito. E a comida de panela, ela deve ser estimulada pela criança. Tudo bater, não, eu tenho medo da criança isso, a criança aquilo, às vezes a criança é atípica, e às vezes, a não ser que seja orientado pelo médico, é diferente, mas se não for, cumpra o que o pediatra está te dizendo. É para dar o feijão com arroz, a carninha, a verdura. A verdura, nós temos uma variedade, aí mesmo na região do Cariri, é uma região muito rica de fruta. O que é que sai daí dessa terra? De fruta, de verdura, de tudo que é bom e saudável. Doutora, sai de tudo, inclusive uma profissional como a senhora. Inclusive uma profissional como a senhora. Doutora, eu estou chegando ao final desse bloco e eu queria dizer para a senhora que nada melhor do que a senhora ter fechado, eu diria assim, o nosso programa com essa, eu não diria bem com essa observação, mas com essa aula, com essa orientação, né, da relação familiar, da sentar à mesa. Eu acho isso não tem preço, isso não tem, nós não podemos mensurar valor acerca desse momento, né? Então, eu achei assim, que isso a senhora nos deixou assim muito felizes com essa sua fechada de tema, apesar de que o tema é passível de outros programas, né? Percebe-se. Mas aí, como o nosso tempo é curto, a senhora fechou de forma muito especial esse bloco, mas eu preciso fazer um rápido intervalo comercial. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho no intervalo e a gente já volta, tá bom assim? Obrigada. E a você que nos acompanha, fique ligado, o nosso intervalo é rapidinho, voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo. Apesar da distância, a doutora também se deliciou aqui na nossa companhia. E eu queria, doutora, de forma muito especial, lhe agradecer por esse momento, que foi muito oportuno, né? Eu tenho certeza que agraciou muitos telespectadores. Eu queria agradecer demais essa oportunidade de tê-la novamente em nosso programa, que seja virtual, que seja presencial. Eu ficarei muito feliz. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Eu que agradeço o programa, agradeço a todos vocês pela Doutora, oportunidade. eu queria de forma especial aqui agradecer não, dedicar esse programa aqui à sua mamãe, a dona Cristina, né, dona Cristina? Eu queria agradecer esse programa dedicado à dona Cristina, que nos acompanha diariamente. Dona Cristina, um beijo para a senhora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, tá bom? Doutora Grace, muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estarei de volta de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado especial, né? E aos domingos, às 23 horas, um programa nacional na TV Meio. Beijo a todos, fiquem com Deus e que